Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Reno Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao meu canal e aqui eu vou fazer alguns vídeos respondendo várias perguntas, várias questões a respeito do Manual de Orientações Técnicas, de Gestão de Riscos, do modelo das 3 linhas de defesa, das atribuições do auditor interno, dentre outros assuntos. Então acompanhe a nossa série de vídeos em que nós vamos fazer esses recortes de determinados assuntos que são do interesse das organizações públicas e do auditor interno. Vamos lá? Então vamos começar aqui a nossa revisão dos nossos tópicos.
pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso curso de referencial da Auditoria Interna Governamental no Poder Executivo Federal. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Como nós estamos aqui 7/4, nós temos aproximadamente cerca de 50, 60 pessoas. Eu estou com uma dificuldade aqui de acessar o meu Teams pelo celular e eu vou pedir a alguém para fazer esse apoio para mim no chat, já que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu só estou com uma tela e ou eu coloco na apresentação, se eu colocar a questão do chat por cima, vai aparecer uma tela preta, né? Como foi relatado e eu observei no vídeo hoje à tarde. Eu observei que realmente fica um quadrado preto. Então, pediria a alguém aqui, o Vitor. Beleza, boa tarde. Valeu, Vitor, obrigado. Isso. Aí você lê. Perfeito. Aí você dá uma lida, se quiser comentar, comenta, se quiser passar a bola, passa a bola. Beleza, Vitor. E aí, Paulinho, beleza? Boa tarde. Joia, perfeito. Então vamos, sem mais delongas, iniciarmos aqui. Eu vou fazer uma pequena revisão. Na verdade, esse é o tempo que os colegas levam, né? Que alguns colegas vão demorar para entrar na nossa plataforma, mas a gente vai fazendo uma revisão e quem entrou depois não vai perder nada, simplesmente é porque a gente está fazendo uma revisão dos principais slides, dos principais tópicos tratados, né? Então, sim, é o LMJOVF, que está na apresentação, é no canto superior direito. Quem puder desligar o telefone, eu estou ouvindo uma interferência, um barulho de uma máquina, agradeço. Então, eu vou apenas destacar algumas telas para a gente poder retomar na aula de hoje, no nosso encontro de hoje. E a primeira tela, como nós podemos ver, eu tirei aqui a opção do aluno, vamos dizer assim, caminhar livremente pela apresentação. Agora eu vou fazer o comando dessa apresentação e todos vão ver o que eu estou mostrando, né? Vai ser aqui uma nova configuração dessa apresentação. Então não se preocupem com a questão da apresentação, ela vai estar exatamente no ponto em que eu estiver apresentando essa apresentação. Então por que um novo referencial de auditoria, né? Por que foi necessário a edição de um novo documento com um referencial de orientações técnicas para a atividade de auditoria? Por quê? Porque nós, como auditores internos, temos novas obrigações, novas atribuições, passamos de um modelo burocrático para um modelo gerencial e agora um modelo de governança pública. E mesmo no modelo gerencial, tornou-se necessário dar respostas tempestivas, respostas efetivas para o gestor, para a sociedade, em relação aos problemas que são encontrados no dia a dia da auditoria e das constatações. Então, a auditoria passou de um papel meramente apontador de erros, fiscalizador ou mesmo de uma questão de inspetoria para um papel em que você vai ajudar o gestor a alcançar os objetivos institucionais. Então, você vai obedecer esse princípio da eficiência, da capacidade de resposta, a responsividade. Também temos a questão da necessidade de alinharmos os nossos procedimentos internos com as normas internacionais. Então, tudo isso merece uma reflexão no sentido de que essas normas nacionais devem estar alinhadas com os padrões internacionais, até porque nós temos recursos externos aqui, e empréstimos e uma série de outras coisas e acordos internacionais, e que devemos, claro, nos alinhar às melhores práticas que já estão sendo consagradas
internacionalmente. Então, é em virtude de uma evolução conceitual, ou seja, novos padrões e a própria consolidação dos padrões de auditoria, e também, em terceiro lugar, para nos alinharmos com o modelo das 3 linhas de defesa. Nós não exercemos atividade de gestão, nós exercemos um papel que é o de avaliação sobre a gestão pública, sobre a gestão no setor público. Então, nós temos como visão, como paradigma, o modelo das 3 linhas de defesa, que é o modelo adotado pelo IA, pelo Instituto dos Auditores Internos. Então, basicamente essa a resposta para a necessidade da criação de um novo referencial para a auditoria interna governamental. E aí falamos sobre a questão do controle interno, dos sistemas de controle interno, que o controle interno é uma ação, o controle interno não é um departamento, não é um setor da organização, ele é uma ação, é um procedimento levado a cabo pelo gestor para mitigar possíveis riscos, possíveis eventos que possam causar danos à entidade. O sistema de controle interno, conforme a legislação internacional, conforme os conceitos adotados no IA e no COSO, que são os nossos paradigmas, são o conjunto de controles internos ou o conjunto dessas 3 linhas de defesa que estão atuando em simultâneo para a mitigação dos riscos, para a mitigação dos eventos, para a melhoria da governança dos controles internos, que eu gostaria, quem puder, desligasse o microfone. E aí nós temos a questão das 3 linhas de defesa atuando em conjunto, e nesse sistema, esse é o sistema de controle interno. A auditoria e fiscalização entraria como a 3ª linha de defesa dentro tanto do governo federal como em qualquer organização privada. O nome ação de controle, na verdade, é uma ação, é um trabalho de auditoria interna. O órgão de controle, no caso do paradigma do sistema de controle interno adotado internacionalmente, temos que o órgão de controle pode ser um órgão de 2ª linha, o próprio órgão de 3ª linha, porque nós temos uma palavra que é o controle e ela se remete a vários significados. Ela pode ser tanto o controle por parte do gestor, como o controle por parte da 2ª linha, que são órgãos especializados, quanto o controle exercido pela própria auditoria interna, que se posiciona na 3ª linha de defesa do governo federal, do Poder Executivo Federal. E aí nós temos a base normativa federal, né, em que há, no caso aqui, para nós nos posicionarmos em relação à hierarquia das normas, nós temos, em primeiro lugar, a Constituição Federal, no artigo 70, em que a fiscalização financeira, orçamentária, então nós temos um amplo leque de fiscalizações, né? São feitas fiscalizações em vários aspectos, aspecto contábil, financeiro, patrimonial, orçamentário, e a questão toda da eficiência da qualidade do gasto, da boa e regular aplicação dos recursos, né? Porque não só abrangendo a legalidade, a legitimidade, a economicidade, mas também a eficiência, eficácia em vários pontos da Constituição Federal. Então essa fiscalização, esse acompanhamento do gasto público, ele é feito mediante o sistema de controle interno. O que seria o sistema de controle interno de cada poder? Então cada poder tem o seu sistema, o seu próprio sistema de controle interno. Esse sistema de controle interno ele foi bem definido no próprio Decreto-Lei 200, no seu artigo 13, ou seja, esse controle interno, ele envolve 3 linhas. Então, já em 67, nós tínhamos um modelo que era um modelo das 3 linhas aplicável às atividades da administração federal. Você tinha o controle pelo próprio chefe, que é a 1ª linha, o controle pelos órgãos próprios de cada sistema, órgãos especializados, pode ser
contabilidade, o controle de qualidade, o controle, a segurança de TI. Então, temos vários órgãos que têm atribuições muito específicas, mas que, dentro da sua especificidade, dentro da sua especialização e dos seus conhecimentos, ele pode auxiliar o chefe nas questões de controles, de melhoria dos processos, de mitigação dos riscos. Então, isso seria a segunda linha. E o controle da terceira linha, que são os órgãos do sistema de contabilidade e auditoria, e aí tendo em vista que a auditoria tinha uma pegada muito contábil naquela época, mas já se entendia que a terceira linha era a auditoria interna. Aí vem a questão da Lei 10.180 e do Decreto 3.591, que fala, no seu artigo 3, conceitua o sistema de controle interno como um conjunto de atividades, e no artigo 4, de forma mais específica e se referindo não ao controle interno em si, mas especificamente aos órgãos de auditoria interna, ele trata as técnicas de trabalho da auditoria interna como duas: auditoria e fiscalização. Aí nós vimos também a questão das três linhas, né, que nós já explicamos, e também pode ser aplicado ao Poder Executivo Federal. Aí fizemos aqui a conceituação da primeira, segunda e terceira linhas. E a partir disso, né, já que nós estamos tratando do próprio referencial técnico, nós temos que conceituar essa auditoria interna dentro desse ambiente, dentro do sistema de controle interno e dentro do modelo das três linhas de defesa, ou três linhas do IA 2020. O que seria a auditoria interna? A auditoria interna é uma atividade independente, objetiva. Então, são duas palavras fundamentais para o trabalho do auditor. Eu tenho que ter uma independência e ser objetivo, ter um processo sistemático de avaliação daquele objeto de auditoria. E essa auditoria governamental, ela se divide em duas vertentes. Ela se divide em avaliação e em consultoria. E para que a auditoria interna existe? Para melhorar as operações da entidade, para criar valor, para adicionar valor público. Então, ela auxilia uma organização a realizar os seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para melhorar a eficiência e eficácia dos processos de governança, gerenciamento de riscos e também dos controles internos. Na administração indireta, nós temos a Lei das Estatais, a Lei 13.313 de 2016, que trata da auditoria interna, e ela deverá ser responsável por aferir a adequação do controle interno, da mesma forma que da administração direta, controle interno, gerenciamento de riscos e governança. Então, nós temos aí a contribuição, o contributo da auditoria interna na governança pública por meio de suas próprias atividades. E, claro, ela deve avaliar o processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, divulgação de eventos e transações, visando o preparo de demonstrações financeiras. E aí nós temos, no caso do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, existe uma outra função que não está relacionada na legislação internacional, que é a apuração de fatos irregulares ou ilegais. A atividade típica da auditoria interna governamental, ela abrange a avaliação e a consultoria. E quando falamos de auditoria interna governamental, e quando a Lei 10.180 fala de auditoria interna governamental, ela cita os órgãos de auditoria interna. Então, quando ela fala sistema de controle interno, na verdade ela está se referindo aos órgãos de auditoria interna governamental, que são a própria SFC, né, Secretaria Federal de Controle Interno, como órgão central, os órgãos setoriais, as CISETs, que são vamos dizer assim, órgãos, como o próprio nome diz, setoriais, vão abranger
alguns órgãos específicos, como a CISETs do Ministério da Defesa e as suas, né, a CISET principal do Ministério da Defesa e as unidades setoriais do próprio Ministério da Defesa, Exército, Marinha e Aeronáutica, a CISET da Advocacia Geral da União, da Casa Civil e da... são 4. E Ministério das Relações Exteriores. Obrigado. E assim, os princípios que norteiam a atividade do auditor interno são a independência e a objetividade. A independência é você estar livre de qualquer situação que possa comprometer o seu julgamento profissional, e a equipe de auditores internos vai conduzir os seus trabalhos de maneira imparcial. A objetividade é uma atitude mental imparcial que permite aos auditores internos executarem os trabalhos de auditoria de maneira a confiarem no resultado do seu trabalho e que não seja feito nenhum comprometimento da qualidade. Ou seja, qualquer auditor que observar depois aquela auditoria, aqueles papéis de trabalho, isso vai permitir com que ele chegue às mesmas conclusões da equipe que executou a auditoria. Então, de forma objetiva, completa, essa auditoria deve ser executada com evidências suficientes e de modo a permitir que pessoas de outras equipes ou outros auditores cheguem às mesmas conclusões. Claro que tudo isso foi possível graças a técnicas, à execução das técnicas e à questão da construção das evidências, dos achados de auditoria com base nas evidências. Gerenciamento de situações que podem afetar a objetividade. Nós temos pressão externa, interesse econômico do desempenho da organização, envolvimento anterior com o objeto, revisão dos próprios trabalhos, relacionamento pessoal, inclinações cognitivas, ameaças de intimidação, etc. Então, o que nós devemos fazer no caso de situações que possam afetar a objetividade? No caso qual o papel do responsável pela UAEG? Se ele perceber alguma situação que possa comprometer a objetividade, ele deve substituir o membro da equipe que está sobre aquela ameaça à objetividade. Não que aquilo vá acontecer, mas assim, a probabilidade daquilo acontecer já pode levar o responsável pela UAEG a substituir o membro que está, o auditor ou a auditora que está sobre aquela situação. E no caso do auditor interno, se ele perceber algum aspecto, seja ele de cunho pessoal, profissional ou familiar, se ele já tiver atuado como gestor naquele objeto de auditoria, se ele tiver alguma relação de parentesco, tiver um cônjuge na gestão, então ele deve se declarar impedido de realizar aquele trabalho por conta dessa possível ameaça à objetividade, porque isso pode torná-lo parcial em algum dos seus julgamentos. Então ele deve agir de maneira imparcial, de forma objetiva, e qualquer situação que possa provocar uma perda dessa objetividade, dessa independência, desse julgamento profissional isento, ele deve se declarar impedido de realizar aquele trabalho específico. É claro que nós temos as situações de conflitos de interesse. A auditoria interna, como terceira linha de defesa, ela não deve vamos dizer assim, atuar na gestão, ela não deve atuar na gestão da entidade. Então, a gestão é separada da auditoria interna, até porque eu não posso avaliar com isenção um processo do qual eu participo, aquilo vai enviesar o meu ponto de vista. Se eu estiver executando alguma coisa, na hora que eu for avaliar, eu vou ter um afeto por aquilo, então isso não é recomendável para o auditor. O auditor ele tem que ter um olhar mesmo externo ao processo em que está sendo examinado. Então, no caso de ocorrer alguma dessas situações, os próprios manuais, né, a nossa própria legislação, que compreende a IN03 e a IN07, que é o objeto do nosso estudo,
Então deve ser feito uma espécie de quarentena. Se a pessoa se envolveu num processo, ela deve ficar 24 meses afastado daquele tipo, daquele vínculo, né, para que ela possa efetivamente auditar aquele tipo de processo. Claro, essa questão do afastamento, da quarentena, isso deve ser analisado caso a caso. Não há uma vedação explícita sobre o ponto de vista da legislação federal, no que se refere à IN 03 e à IN 07. No caso da própria legislação, das próprias normas internacionais, esse tipo de interseção entre gestão e auditoria, ele é vedado. Na legislação nacional existe essa questão da quarentena e, claro, à medida que o auditor interno se envolve com a gestão, ele vai perdendo cada vez mais a objetividade, ele fica mais parcial à medida que ele se torna um gestor. Então, qualquer trabalho de gestão, ele já tira, em princípio, a isenção absoluta do auditor interno com relação aos processos de trabalho daquela entidade. Então, algumas providências, né, que podem reduzir algumas atitudes ou procedimentos ou decisões que podem efetivamente ou potencialmente diminuir, mitigar as ameaças à objetividade. Então, claro, que você vai adotar esse procedimento de acordo com a realidade. Tem algumas equipes que são muito pequenas e praticamente você vai analisar objetos diferentes. Se tiver só um auditor na equipe, se for uma equipe, você vai analisar objetos diferentes ao longo do tempo. Se forem 2 pessoas, você vai fazer um rodízio desses auditores e à medida que a equipe vai evoluindo, vai aumentando de tamanho e de especialização e as áreas vão aumentando também, você vai proceder um rodízio dos auditores e supervisores do trabalho para que não fique a mesma equipe por muito tempo, por muitos anos, auditando o mesmo objeto. Então, pode-se também estabelecer um prazo máximo de permanência, um prazo mínimo de quarentena, de afastamento do objeto, a questão de treinamentos também, isso pode ser útil, a supervisão, a questão da revisão, quanto mais o trabalho, claro que essa questão de quanto mais melhor, claro que tudo tem um limite, mas você fortalece o trabalho porque você vai colocando outros pontos de vista e vai ponderando as evidências e as conclusões do auditor com base em diferentes leituras, em diferentes pontos de vista de diferentes pessoas. E a avaliação da qualidade também. Vimos a questão dos requisitos éticos. Eu vou passar mais um pouquinho aqui. Os objetivos, o papel da auditoria interna na governança e o papel da auditoria interna na gestão, na visão dos gestores da administração. Fizemos aqui uma pequena atividade. E a governança como foco da avaliação da auditoria interna. Como vimos na própria IN 01 de 2016, a CGU-MP, a auditoria interna tem como foco a atuação proativa na governança, na gestão de riscos e nos controles internos. A gestão de riscos é praticamente uma base, segundo a qual a governança é um dos pilares da governança, é a gestão de riscos. Porque a gestão de riscos é algo que é preventivo, é proativo, é um olhar para o futuro, é atuar nos problemas antes que eles aconteçam e possam causar algum prejuízo. Então, é o foco na prevenção, atuando antes dos problemas. Então, claro que a auditoria interna tem essa finalidade de avaliar os processos de governança dentro das entidades. E nesse ponto, nós falamos um pouquinho sobre a teoria da agência e governança. A governança, na verdade, ela é feita
para mitigar o conflito de agência, ou seja, quando você tem uma empresa muito grande, com muitos setores, muitos recursos, e você não pode sozinho dar conta de gerenciar essa empresa, você vai ter que colocar pessoas, administradores profissionais, para serem os responsáveis pelas questões do dia a dia da gestão. Então você, como dono do capital, aí olhando sobre o ponto de vista de uma empresa privada, você vai designar pessoas qualificadas, certificadas e com conhecimentos técnicos específicos para gerir a sua empresa. Só que, muitas vezes, o interesse do acionista ou o interesse dos acionistas, que são o principal ou os principais, eles podem entrar em conflito com o interesse do gestor. O interesse do administrador é ter o retorno do seu investimento, do administrador não. O interesse do principal, do dono do recurso, é ter um retorno sobre o seu investimento, é ver o seu negócio prosperar, é ter uma continuidade ao longo do tempo, dependendo do caso. Então, esses interesses eles podem estar em contraposição com os interesses dos gestores. O gestor ele quer bonificação, ele quer um aumento de salário, ele quer um plano de benefícios, ele tem outros interesses. Ele pode ser um acionista da empresa e num certo momento, ele forçar uma situação em que as ações vão ter uma valorização muito grande e aí ele ganha muito dinheiro, depois ele vende, vai embora e a empresa vai à falência. Então isso aconteceu e poderá acontecer no futuro. Então os mecanismos de governança, eles têm como objetivo mitigar esse conflito de interesses. Ou seja, o gestor ele tem que estar a serviço das melhores determinações, dos melhores direcionamentos do principal, dos donos do recurso. Ele não deve agir em benefício próprio, em detrimento do principal. Então, esse é o conflito de agência no setor privado. Eu tenho pessoas diferentes, com interesses diferentes, então eu tenho que ter um conjunto de instâncias que possam limitar o poder desse gestor de se beneficiar e prejudicar a empresa. Então, vamos dizer assim, a grosso modo. Então, no caso de uma empresa privada, eu tenho o conselho de administração, o conselho fiscal, várias outras instâncias, a controladoria da empresa, vários setores que vão ser responsáveis por a própria contabilidade, a auditoria interna, a auditoria independente, dentre outros órgãos. Isso vai variar de entidade para entidade e isso tem como objetivo fazer esse controle. No caso do setor público, a governança ela envolve uma diversidade de instituições, de órgãos, porque nós temos uma federação, no caso do Brasil, dividida em municípios, estados, Distrito Federal e União, e 3 poderes. Então nós temos uma diversidade de instituições públicas. Essas instituições públicas elas têm que agir não em benefício próprio ou dos seus dirigentes, mas em benefício do povo, que é o principal, que é o dono do recurso, que é, em última instância, quem deve ser beneficiado pelas ações do Estado. Então, essa governança pública ela se institui num conjunto de mecanismos que possam fazer o controle e a limitação do poder dos governantes, que não podem atuar em benefício próprio em detrimento da população. Então, a teoria é essa no caso do setor público. Então, nós temos tanto essa questão da limitação do poder do ocupante temporário daquele cargo, né, o dirigente máximo, os dirigentes intermediários, como também no setor público você tem outra complexidade, que é a questão da coordenação de ações em benefício de uma política pública, em benefício de uma categoria profissional ou de uma faixa de renda ou de uma faixa de idade, pessoas com mais idade ou menos idade, pessoas com mais renda ou com menos renda. E, claro, nós temos vários órgãos que atuam, às vezes, de forma desconexa, descoordenada, com a duplicidade de ações, de um lado,
ou a ausência de ações de outro lado que podem, vamos dizer assim, não maximizar a aplicação do dinheiro, mas podem tornar ineficiente a aplicação dos gastos públicos. Como, por exemplo, eu dei o exemplo ontem, em que você tem um governo do estado, uma prefeitura, que vai asfaltar uma rua, asfalta toda a rua, aí depois vem o serviço de esgoto, faz o furo na rua toda, aí cobre de novo, coloca aquele asfalto mal feito, fica aquele buraco, né? Aí depois vem o serviço de água, faz outro buraco, outra tubulação. Então, o que acontece? Você tem uma duplicação de esforços, eu vou ter que asfaltar 3 vezes o mesmo lugar e não vai ficar bom. Então, a governança pública, ela envolve essa coordenação de ações de diferentes entidades, diferentes órgãos, no mesmo objetivo, em ações complementares, para você não ter desperdício de recursos públicos. Então, a teoria da agência, no caso do setor público, ela é um pouquinho mais complicada do que no setor privado, porque nós temos o conflito não só de agentes e principais, mas nós também temos o conflito entre agentes. O que são agentes? São os prestadores do serviço, são as pessoas que executam a política pública. Pode ser uma prefeitura contra o Estado, ou não contra, mas executando ações em concorrência, ou ações que poderiam ser unidas num programa só, numa política só. Então, existe esse conflito principalmente entre agentes, diferentes agentes em determinadas políticas públicas, que, se não forem bem coordenadas, tanto no mesmo nível, como em diferentes níveis, de forma multinível, elas podem levar a desperdício de recursos públicos. E aí nós vimos o conceito de governança no setor público, que é definido pelo Decreto 9.203 de 2017, que é válido para a administração pública direta, que é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão com vistas à condução de políticas públicas, ou seja, os órgãos de governança, eles vão ter esses 3 elementos. Eles vão ter a liderança, os cargos vão ser ocupados por pessoas qualificadas, pessoas especializadas, pessoas que estejam prontas para aquele tipo de atuação. A estratégia, como é que as entidades vão se articular no sentido de promover a melhoria dos programas, das políticas, das ações públicas, e o controle, ou seja, como é que eu vou controlar se aquelas ações estão ocorrendo de acordo com o planejado. Ou seja, eu vou levar todo esse direcionamento para a gestão, que está um nível abaixo, e em relação aos programas e ações executados pela gestão, o que os órgãos de governança vão fazer? Eles vão avaliar as políticas, ver se a política está funcionando bem, está sendo efetiva, está atingindo o público-alvo. A partir dessa constatação de que ela pode não estar funcionando tão bem, eu vou direcionar para a gestão medidas que possam garantir que aquela política vai funcionar novamente e vai ser mais eficiente. Então, eu vou direcionar processos de mudanças, processos de reformulação dessas políticas, e a partir disso, quando eu mando a encomenda lá para a gestão, a política ela precisa de tais e tais melhoramentos. Detectamos aqui problemas do desenho, problemas na eficiência, problemas na própria governança da política. Então, você vai utilizar, com base nessas conclusões que nós tomamos, você vai fazer essas mudanças aqui necessárias. E a partir disso, a gestão vai tocar essas mudanças, vai promover essas mudanças, e a governança vai monitorar esses resultados, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços para a sociedade. O princípio da governança: liderança, integridade, responsabilidade, compromisso, transparência e accountability.
Lembrando que existem vários comitês de governança, mas a questão da governança ela não se limita somente à questão de comitês. E claro, no caso dos conselhos, dos comitês, verificar se ele é atuante. E a avaliação e agora vamos para a avaliação do gerenciamento de riscos como foco das atividades da auditoria interna. Então nós falamos da questão da governança e agora vamos falar do papel, né, do gerenciamento de riscos, da gestão de riscos. O que a auditoria interna tem a ver com a gestão de riscos? Como as atividades de auditoria interna se relacionam com a avaliação da gestão de riscos no setor público federal. Então vamos primeiro conceituar o que é risco. Risco é todo evento que tem a probabilidade de causar um impacto, ou seja, eventos que não causam impactos não são conceituados como riscos. O nosso foco de atuação é basicamente nos riscos negativos, mas também devemos observar os riscos positivos, que são as oportunidades. Não devemos perder as oportunidades e também não devemos incorrer em erros que possam causar prejuízos ao bom gasto público. Até aqui alguma dúvida? Alguma questão, alguma pergunta? Qualquer coisa respondam que não, porque eu estou só com a tela aqui e eu não estou acompanhando. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Por enquanto tranquilo, né? Joia, joia. Se tiver alguma coisa acontecendo, também pode me informar até pelo WhatsApp, pelo grupo aqui. Não tem problema. Porque eu não consegui abrir aqui o Teams aqui no meu celular. Mas tudo bem. Depois, no intervalo, eu vou tentar abrir aqui para acompanhar o chat. Mas isso aí não impede de vocês abrirem o microfone sempre que puderem, sempre que quiserem, para perguntar o que vocês quiserem perguntar. Então, nós temos o risco negativo, que são eventos que podem acontecer ou não, mas se acontecerem vão trazer impactos nos meus resultados. E o risco positivo, que é uma oportunidade. Aí, no caso da auditoria interna, nós temos que trabalhar com o risco inerente. O que é o risco inerente? É o risco associado ao próprio processo de trabalho que vai ser o objeto da nossa auditoria. Então, o risco inerente é aquele a que uma organização está exposta, sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto, ou seja, sem levar em conta os controles internos implementados. Então, isso é muito difícil hoje em dia de se detectar o risco inerente. Você vai ter que fazer um trabalho de imaginação, de elaboração, de simulação de como é que seria esse risco inerente, porque em qualquer organização que você vai atuar, sempre existe um certo controle sobre as operações. Às vezes são insuficientes, às vezes esses controles são exagerados. Então, a função da auditoria interna, no caso dessa dosagem dos controles que devem ser proporcionais ao risco, é justamente tanto na falta quanto no exagero. Então, o risco inerente seria o risco puro, aquele risco que não tem nenhum controle para mitigá-lo, para mitigar os seus impactos. Aí lá no curso de gestão de riscos, a gente coloca uma ilustraçãozinha que são dos trabalhadores em cima lá de um prédio, sem nenhum tipo de equipamento, sem nenhuma proteção, sem nada. Então, nesse caso, o risco inerente, ele é puro, ele é total. Se a pessoa cair, ela vai morrer, porque não vai ter nada, nenhum anteparo, nenhuma proteção para impedir a sua queda, ou amortecer a sua queda, ou outra coisa, outro EPI que possa salvar a vida daquela pessoa. Então, o risco inerente é o risco puro, o risco sem nenhuma medida, sem nenhum controle interno para mitigar esse risco.
Então, o risco inerente pode ser pouco ou muito significativo, pois depende da atividade desenvolvida, da complexidade das operações e da competência e integridade das estruturas de gestão e da competência de adequação dos recursos humanos. O risco inerente depende de condições não controladas pelo auditor interno. Então, é o risco puro. Por que nós vemos o risco inerente? Para a gente saber se o controle está sendo suficiente ou não para mitigar aquele risco. No caso do risco de controle, o risco de controle ele pode ser conceituado como a incapacidade dos controles internos da gestão evitarem ou detectarem oportunamente um erro importante. Ou seja, é o risco que o erro não seja evitado ou detectado tempestivamente pelos controles internos existentes na organização. Então, tendo em vista um risco inerente muito alto, se eu tiver um controle fraco, aquele risco vai continuar sendo alto. Se eu colocar, por exemplo, no caso dos trabalhadores da construção civil do começo do século passado, que não tinham, vamos supor que eles não tinham equipamentos de proteção. Ia todo mundo subindo, sem nenhum EPI, sem nada. Ou então a pessoa colocava só uma cordinha pendurada na cintura, sei lá, fazia alguma gambiarra, alguma coisa. Então você tinha um controle muito incipiente, muito na base do improviso. E, claro, aqueles controles improvisados, feitos ad hoc, eles não têm, eles são fracos. Eles têm pouca ou nenhuma capacidade de mitigação do risco existente. Então esse é o risco de controle quando os controles são fracos. O risco de controle ele depende da efetividade dos controles internos da gestão, e a gente entende como controles internos, vamos entender como os EPIs, como os treinamentos que eles fazem sobre normas de segurança, ou como é que eles vão usar o EPI individual. Ou seja, quanto menos eu tiver esse tipo de providência, esse tipo de ação junto aos trabalhadores, eu vou ter um controle fraco e o risco de controle é muito grande, porque o controle é muito precário, ele fica muito no disse-me-disse, cada um vai fazendo do seu jeito e fica de forma muito improvisada, e isso compromete, né, o controle, e o risco continua muito alto. Então vamos lá. O risco de controle depende da efetividade dos controles internos da gestão, mas jamais será nulo devido a limitações inerentes em qualquer sistema ou conjunto de procedimento, dependente do elemento humano para funcionamento. Aí, por outro lado, com esse trecho, nós entendemos que mesmo que eu tiver uma boa implantação de EPIs, de equipamentos de proteção individual, um treinamento eficiente, a capacitação dos trabalhadores, isso vai implicar que os controles vão ficar mais fortes, né? Bem mais fortes, bem mais mitigadores, mas você nunca vai eliminar o risco nunca vai ser nulo. Naquela atividade vai sempre haver um certo risco residual, porque você está trabalhando com pessoas, as pessoas podem falhar, a pessoa pode estar cansada, pode estar alcoolizada, pode não ter o treinamento suficiente. Então, tudo isso, mesmo que esse risco de controle, mesmo que esses controles sejam fortes e o risco de controle seja muito baixo, ele nunca é zero, por conta de trabalharmos com pessoas e que têm falhas e que podem cometer erros. Inclusive, a pessoa pode não utilizar o EPI, cair e vai despencar e vai morrer, porque a pessoa falhou em usar o EPI de forma correta e fazer os procedimentos corretos. Então, o risco de controle depende de condições não controladas pelo auditor. Ok. Aí nós agora estamos falamos do risco inerente, do risco de controle, e agora vamos falar sobre o risco residual. Voltando lá para o exemplo dos trabalhadores. Nós temos que o risco inerente, se eles não usarem nem o EPI para construir um edifício de 10 andares, vai ser muito alto.
o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elaborar procedimentos, normas, instalar equipamentos, sistemas, vários treinamentos. Eu vou conduzir ações que possam efetivamente diminuir o risco inerente para um risco residual aceitável. Ele não vai ser nulo, mas ele pode ser aceitável, ou seja, a pessoa usando um bom EPI, tendo um bom treinamento, se ela cair, ela vai no máximo balançar e bater na parede. Ela pode machucar, ela pode ter uma torção no ombro, pode machucar o braço, mas ela não vai morrer. Então você tem um risco aceitável dentro daquele espectro, né? Você tem um risco inerente, que é um risco muito alto, você tem as medidas de controle interno que você vai adotar para diminuir esse risco inerente, e você vai ter um pedacinho que vai ser o risco residual. Vai causar, vai machucar? Pode machucar, mas pelo menos a pessoa não vai ter a fatalidade. Então é o risco residual, é o risco que permanece existindo mesmo após a implementação dos EPIs, dos treinamentos, dos procedimentos, dos sistemas, dos equipamentos, mesmo existindo a resposta ao risco. E aí eu estou colocando, tudo isso é aplicável à administração, a gente só coloca um exemplo para a gente entender um pouco melhor. O risco residual é calculado pela multiplicação do risco inerente, é o risco puro, pelo risco de controle. Ou seja, quanto melhor o controle, menor vai ficar o risco residual. Ou seja, tem uma tabelinha lá no outro curso que indica assim, quando um controle ele é muito bom, o risco de controle vai ser 0,2. Aí você vai multiplicar 10 por 0,2, você vai ter 2. Se você tiver um controle muito ruim, o risco de controle vai ser alto, ou seja, para um controle muito ruim eu vou ter um risco de controle de 0,8. Então, 10 multiplicado por 0,8 vai dar 8, ou seja, é um risco residual ainda alto, imaginando aí uma ponderação de 0 a 10. O risco de residual, ele depende também de condições não controladas pelo auditor. Quando o auditor vai fazer um exame em um certo objeto, ele tem que levantar todos esses riscos, o risco inerente, o risco de controle e o risco residual. Esses riscos são da própria gestão, eles não estão sobre a responsabilidade do auditor. O auditor vai verificar, vai fazer um levantamento desses riscos para poder verificar quais testes e qual é a magnitude dos testes que ele vai ter que aplicar na hora que ele for fazer o seu trabalho. Então ele já vai fazer esse levantamento antes, na etapa de planejamento, para que ele possa determinar o escopo e os testes que ele vai realizar durante o trabalho de auditoria. E aí temos algumas definições sobre a questão do apetite ao risco, a tolerância ao risco. Apetite ao risco, ele está relacionado com, vamos dizer assim, a vontade que uma organização tem para aceitar riscos de modo a cumprir, ter uma melhor lucratividade, expandir a sua rede de filiais. Então, o apetite ao risco, ele indica uma disposição da empresa crescer, ter uma lucratividade, ampliar os seus negócios, etc. E claro, na medida que você vai saindo da sua zona de conforto, abrindo novas filiais, trabalhando em outras frentes, oferecendo outros produtos e serviços, você vai correr novos riscos, mas você tem que ter essa ponderação de quais riscos eu vou correr e o que eu estou disposto a perder para alcançar o que eu quero. Então esse seria o apetite ao risco. No caso de um cassino, eu gosto de colocar esse exemplo no cassino, você já vai jogar com uma quantidade de dinheiro na cabeça. Você tem que ser fiel àquilo que você estabeleceu. Olha, eu vou jogar até 100 reais ou até 100 euros. Chegando nos 100 euros eu vou parar, porque senão eu vou perder tudo aqui. Se eu ficar tendo
aceitando, eu vou perder tudo. Então eu tenho que ter um apetite e determinar qual é o meu apetite a riscos, o que não vai me trazer grandes prejuízos no alcance do meu objetivo. Qual o meu objetivo? É ganhar o bingo, ganhar o jackpot. Eu quero o prêmio máximo, eu quero ser premiado, quero ter mais ganhos do que perdas. Mas aí eu posso ter perdas também. E eu vou ter perdas até quanto? Então eu tenho que determinar isso por meio do apetite ao risco. Tenho que determinar o quanto eu posso perder arriscando ganhar, né? Eu arrisco perder para arriscar ganhar. Então essa é a definição de apetite ao risco. A tolerância ao risco, ela é uma questão que é relacionada a um processo de trabalho. Dentro daquele trabalho, então, o apetite ao risco ele tem um viés mais estratégico. É a questão de você querer ganhar, querer expandir sua base de negócios para poder alcançar os seus objetivos estratégicos. A tolerância ao risco, ela é a questão dos controles, do controle e do risco residual. Então, num processo de trabalho, eu tenho um certo risco inerente, tenho os meus controles internos, eu não posso reduzir o meu risco a zero. Quanto mais controles eu colocar em prática, mais eu vou gastar. Então, colocar controles é ter custo. Então, você tem que pensar assim, eu tenho um risco de perder 100. Se eu colocar um controle de 20, eu vou reduzir a minha perda para 20% daquilo ali, de 100. De 100, em vez de 100, eu vou perder só 20. Mas eu vou estar gastando 40. Se eu quiser perder só 10, eu vou ter que gastar, vamos supor, 90 de controle. O controle tem um custo. Se você coloca muitos controles, às vezes para controlar uma coisa que tem um impacto pequeno, não compensa, né? Então, o controle tem que ser proporcional à perda que você vai ter. Por exemplo, no supermercado, você percebeu que no seu mercadinho, no seu supermercado, você tem pequenos furtos. De vez em quando, alguém some com uma coisa sua, lá da prateleira. O que você vai fazer? Você vai decidir qual é o controle que você vai adotar. Se a tua perda for pequena, for muito pequena, será que vai compensar? Pode compensar eu colocar um sistema de câmeras, né? É uma coisa barata, né? Eu vou fazer uma vigilância, não sei, alguma coisa. Aquilo ali pode dissuadir um potencial furto. Isso pode funcionar. Agora, se eu encher o meu supermercado de seguranças, supervisores, será que isso vai compensar? Será que não era melhor tolerar essa pequena perda no sentido de não gastar muito excessivamente com um controle que vai me trazer mais gasto do que benefício? Porque o controle não pode ser mais caro do que a perda que você está potencialmente calculando que vai ter. Então é a tolerância ao risco. Você acaba tolerando aquele risco residual de acontecer. Porque se você gastar muito com o controle, você vai ter prejuízo. Você vai controlar uma coisa pequena com um sistema sofisticado, com pessoas, então não vale a pena. Então, às vezes, é necessário você ter uma tolerância que o risco residual fique em determinado nível. Aí, no caso, operacional. Então, tem essas duas facetas da questão dos riscos. E, claro, os riscos, eles têm uma categorização, uma tipologia dos riscos. No caso, os riscos negativos. Nós temos vários tipos de riscos, como, por exemplo, os riscos estratégicos, ou seja, você tem aqueles riscos que atingem uma organização como um todo. Se eu tiver uma empresa que está poluindo o meio ambiente, aquela poluição ela vai causar um risco estratégico e que pode pôr em causa, inclusive, o funcionamento da própria organização. A organização pode fechar, pode ser multada, ela poderá não aguentar a questão de indenizações se tiver danos a pessoas, a bens,
ao meio ambiente. Então, tem certos riscos que são tão globais. Às vezes um produto de má qualidade, ele pode comprometer não só aquele produto em si, mas toda a marca. Se eu estou com um computador aqui, se esse computador desse tipo aqui começar a quebrar e todo mundo perder o computador e ele não tiver garantia, toda a marca pode ficar comprometida. Então, às vezes, um risco que era operacional, ele passa a ser estratégico, porque ele impacta toda a organização de maneira global. Aquela marca não vai vender por conta daquele produto específico que deu problema com vários usuários. Então, são eventos que podem impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da unidade ou órgão, caso venham a ocorrer. Os riscos operacionais são um pouco abaixo dos riscos estratégicos. São eventos que podem comprometer as atividades da organização, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura ou sistemas. Então, é um risco que está mais relacionado a uma operação específica. Eu tenho, às vezes, num risco operacional, uma alta rotatividade de pessoas estão saindo o tempo todo e, claro, com isso, está se perdendo a experiência das pessoas, está tendo gasto com rescisão de contrato, você tem que recontratar, a tua linha de produção ela fica ociosa porque faltam pessoas para ocupar aquela linha. Então isso é um risco operacional que pode comprometer a estrutura da operação, pode comprometer a entrega do seu produto, você vai ter uma dor de cabeça com o cliente vai reclamar, vai deixar de comprar o seu produto, vai falar mal da empresa para outros. Então esses riscos são na operação da companhia. Podem virar estratégicos se assumir uma magnitude muito grande, se for uma coisa muito sistemática, ou se for uma coisa mais pontual, mais setorizada, você vai ficar limitado aos riscos operacionais. E riscos de infraestrutura, o sistema pode falhar, pode sair do ar, a estrutura pode estar defasada também, o seu parque tecnológico pode estar defasado. Riscos de imagem e de reputação da organização, ou seja, são eventos que podem comprometer a confiança da sociedade ou de parceiros, de clientes ou mesmo de fornecedores em relação à capacidade da organização em cumprir a sua missão institucional. Os riscos legais são aqueles riscos relacionados ao compliance. A empresa tem que estar de acordo com as normas, com os padrões, com as determinações dos órgãos reguladores, dos órgãos competentes de fiscalização, da auditoria externa, da auditoria interna. Então, os riscos legais são derivados da lei, da lei, de normas, de regulamentação, eventos derivados de alterações legislativas ou normativas. Muitas vezes nós temos um ambiente que a legislação muda muito e isso causa um impacto regulatório nas empresas, torna às vezes mais caro a prestação de bens e serviços, os produtos ficam mais caros, fica mais custoso, a empresa tem essa dificuldade de se adaptar a um novo normativo, a uma nova exigência. Então pode existir esses riscos e ele tem que ser mensurado. Riscos orçamentários ou financeiros são eventos que podem comprometer a capacidade da organização de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou comprometer a própria execução orçamentária. Então, por exemplo, nós temos no setor público a questão do contingenciamento de recursos, em que você tem um programa que precisa ser executado, na maior parte das vezes com a totalidade dos recursos. Então você enfrenta um contingenciamento, aquela efetividade do programa ela fica comprometida, no final do exercício aquele recurso é liberado e para uma questão orçamental, de cunho orçamental, em que o órgão ele tem que gastar todo o seu orçamento sob pena de no ano seguinte ele ter menos dinheiro para gastar. Então isso é um problema muito grande no setor público.
tanto no Brasil como em Portugal também existe esse problema. O órgão tem que gastar tudo, porque se ele não gastar, no ano que vem ele não recebe, porque o órgão central de orçamento entende que aquele órgão não precisa daquele recurso. Então, o que acontece? Você tem o contingenciamento no final do ano e ele tem que comprar a toque de caixa tudo rapidamente para poder, ou pelo menos empenhar, para comprometer aquele recurso. Então é um risco tanto para a boa aplicação dos recursos como para a questão da execução dos programas e das políticas públicas. É um risco que se enfrenta, né, principalmente no setor público. E aí nós vamos entrar nos componentes do risco. Eu até, para seguir o raciocínio, eu continuei um pouquinho, são 15h04 e a gente volta aqui daqui a 10 minutos, tá bem? Até logo!